Boa tarde! Vamos iniciar nossa aulinha de língua portuguesa. E hoje é quinta-feira, 19 de agosto, certo? E na nossa aulinha de hoje, nós vamos ter histórias variadas no nosso momentozinho leitura de leite, certo? Vamos ver as características, do gênero textual história, história infantil. Vamos ter uma produçãozinha de escrita, uma produçãozinha de texto. E também vamos ter a nossa atividadezinha complementar do quarto dia, certo? Então, vamos iniciar aqui o nosso momentozinho leitura de leite. A tia colocou aqui 3 textinhos para vocês fazerem a leitura. Essa é a primeira atividadezinha de vocês do dia. Fazer a leitura desses 3 textinhos. De cara, podemos ver que temos aqui um textinho que fala a casa e seu dono. Vocês vão fazer a leiturazinha aí. Irão observar que tem algumas palavrinhas que rimam, não é? Então, é um textozinho mais voltado, para rimas, né? Tem estrofes também. Temos aqui outro textinho, que a gente olhando assim de cara, a gente percebe também que é um convite, não é? E temos aqui abaixo um textinho, que é Cinderela, não é? A gente vai fazer a leiturazinha, vocês irão fazer a leiturazinha aí, tá bom? Cinderela, que começa: era uma vez Cinderela, uma menina órfã que era criada pela madrasta. Tanto a madrasta, uma mulher má, como as suas 2 filhas, tratavam Cinderela como desdém e usavam todas as oportunidades que tinham para humilhar Cinderela. Então, a tia começou a fazer a leitura e vocês irão finalizar. Observem só, eu quero que vocês observem aí, ó. Começa com era uma vez e terminou como? Se casaram e viveram felizes para sempre, certo? Observem aí. A gente está estudando o gênero textual história infantil, não é? E vocês podem perceber que a Cinderela ela é uma história clássica de contos de fada, não é? Tenho certeza que todo mundo conhece a história da Cinderela aí, não é? E uma das características marcantes das histórias de conto de fadas é o quê? É o final, que deve representar a vitória do bem sobre o mal. O bem sempre deve vencer, não é? Ou seja, o final deve ser felicidade para os personagens do bem. E sempre, ou na maioria das vezes, a história vai começar com era uma vez. Então, essas são algumas, das características marcantes das histórias, de conto de fadas, histórias infantis, tá bom? Que é o que a gente está estudando essa semana, certo? Então, vocês irão fazer a leiturazinha aí da Cinderela. Vou estar deixando aqui em anexo, só ele separadinho para vocês fazerem a leitura, certo? A nossa próxima atividadezinha de hoje, vocês irão fazer uma produção. Mas antes, vocês precisam ver esse quadrozinho que a tia preparou, certo? Para vocês fazerem uma produção de texto bem elaborado, para ficar bonitinho, bem desenvolvido, vocês precisam que o textinho de vocês tenha o quê? Início, meio e fim. Então, essas daqui são algumas frases que vocês podem estar iniciando a produçãozinha de vocês, o textinho de vocês. Exemplo: aquela manhã, um belo dia, era uma vez, certo dia, certo? Aqui são algumas das frases que vocês podem estar começando, realizando aí o parágrafozinho de vocês de início. Lá no meio, você pode falar: de repente, aconteceu isso, assim, entretanto, é assim, até aqui, a partir de, depois de, quando. E lá no final da historinha de vocês, vocês irão finalizar o textinho com então, finalmente,
concluíram, não é? Portanto, e assim, por fim, viveram felizes para sempre, certo? Então, a partir desse quadrinho, vocês irão realizar a produçãozinha de vocês. E tá aqui, vocês podem se basear aqui, ó. A tia até começou. Era uma vez que vivia, todos achavam. Coloquei algumas frases onde vocês irão criar o textinho de vocês, tá bom? Seja criativo, abuse da sua imaginação e conte a historinha que você quiser. Invente seus personagens, não é? Sua historinha. O importante é que seja uma historinha bem desenvolvida, tá bom? Lembrando que mais adiante, tá pertinho, né? Na próxima semana nós vamos iniciar os nossos testezinhos de leitura e de escrita. Por isso que a gente já vai treinando, tá bom? Outra coisa muito importante, iniciar o texto com letra maiúscula, né? Já comecei aí, ó, era uma vez. E não esquecer de usar a pontuaçãozinha correta. Lembra que tem um videozinho aí que eu até falo das pontuações? Falo do ponto final, do ponto de exclamação e do ponto de interrogação. Vocês podem estar assistindo esse videozinho também para estar tirando as duvidazinhas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a nossa aulinha de hoje, tá bom? Só vou deixar aqui em anexo a historinha da Cinderela, separadamente, para vocês fazerem a leitura. E a nossa atividadezinha de hoje, não é? Do quarto dia, atividadezinha complementar, tá bom? Beijinhos, qualquer dúvida é só chamar a tia Samara.